Continuando o estudo de matrizes, vamos estudar a multiplicação de matrizes. Bom, para entender a multiplicação de matrizes, vamos primeiro entender o que é o produto de uma linha por uma coluna. Então, multiplicar uma linha por uma coluna é multiplicar uma determinada linha I por uma coluna J, e a gente vai multiplicar os elementos que estão, o primeiro elemento da linha com o primeiro elemento da coluna. Segundo elemento da linha com o segundo, a gente multiplica cada elemento na sua posição correspondente, certo? O elemento K com o elemento K. E a gente soma esses resultados, A gente multiplica cada elemento na sua posição e soma os resultados. Isso é multiplicar uma linha por uma coluna. Bom, a gente vai ver um exemplo aqui que foi dado. Aqui foi feito um esquema para melhor a compreensão, né? O primeiro elemento com o primeiro elemento da coluna. Primeiro elemento da linha, primeiro. E essas multiplicações a gente soma, tá ok? Isso seria o produto de uma linha por uma coluna. Aqui a gente tem um exemplo, né? Considere as matrizes A, que tem 3, 4, 2 na primeira linha, 6, menos 2 e 0 na segunda linha. E vai ter a matriz B, que vai ter 6, menos 4 e 5, 2, 5, 1, e 2, 1 e 3 nas suas colunas. E nós vamos fazer uma multiplicação de linha por coluna. Então, nesse caso, a gente quer fazer o produto da primeira linha pela segunda coluna. Então, a gente vai pegar a primeira linha de A, está aqui, e a segunda coluna de B, que está aqui, certo? Então, a primeira linha é 3, 4 e 2, segunda linha 2, 5 e 1. E a gente vai multiplicar. Como é que faz? 3 vezes 2, que dá, tá aqui, 3 vezes 2 dá 6, né? Depois, 4 vezes 5, 20. E por último, 2 vezes 1, que dá 2, né? 6 mais 20 mais 2, que vai dar 28. Então, a gente soma os resultados, tá ok? Aqui é interessante a gente colocar ali, fazer um cálculo a mais, então escrever, né, 6 mais 20 mais 2. Essa soma vai dar 28, ok? Bom, vamos fazer um outro exemplo. Nós vamos multiplicar a segunda linha pela terceira coluna. Então, é a segunda linha pela terceira coluna. Então, eu faço de novo, 6 vezes 2, depois menos 2 vezes 1 e 0 vezes 3. Percebam que o menos 2 eu coloquei entre parênteses. Por quê? Porque eu estou multiplicando o número negativo por um número positivo. E aí o que eu quero fazer é uma adição desses resultados, né? Então aqui eu sei que 6 vezes 2 dá 12. Eu sei que menos 2 vezes 1 dá menos 2. Percebam que eu vou conservar o sinal da multiplicação sempre. E 0 vezes 3 dá 0. Então eu posso colocar 1 mais 0 aqui sem problema. Se eu somar 12 menos 2 vai dar 10. Então, esse é como a gente vai fazer o produto de uma linha por uma coluna. Então, esse elemento aqui é a primeira linha pela segunda coluna. Esse aqui é a segunda linha pela terceira coluna. Nós vamos utilizar muito esses resultados na multiplicação de matrizes, que nós vamos ver adiante. Então, como é que a gente multiplica matrizes? A gente multiplica cada linha por cada coluna da nossa matriz. Então, aqui nós temos o exemplo da matriz A e da matriz B. Eu quero multiplicar cada linha por cada coluna da matriz B. E cada linha cada segunda linha aqui da matriz A pelas colunas da matriz B, certo? Então, o que é o produto de matrizes? O produto, é a multiplicação de uma linha de A pela uma coluna de J, certo? E a gente vai indicar A vezes B ou simplesmente AB, que é o mais comum, tá? Então, o produto de A vezes B vai ser AB. E a gente vai fazer da seguinte maneira. Percebam que aqui a gente já montou a matriz. Então, o que acontece?
Nós vamos então multiplicar primeira linha, primeira coluna. Então esse vai ser o elemento 1, 1. Percebam que aqui eu tenho o elemento 1, 1. Né? Então seria o AB11. Seria o índice AB, A vezes B11. Tá ok? Por quê? Porque eu estou pegando a primeira linha, multiplicando pela primeira coluna. Então 3 vezes 4 está aqui. E 5 vezes 2 está ali. Agora eu faço a mesma coisa, ó, eu vou multiplicar esse 3 por esse 5 e esse 5 por esse 1. Ó. Primeiro elemento com o primeiro elemento da coluna, segundo elemento da linha com o segundo elemento da coluna, certo? Da esquerda para a direita, de cima para baixo, sempre assim. Então eu faço 3 vezes 5, está aqui, 5 vezes 1, está aqui. Depois, 3 vezes menos 2, lembre que o 2 é negativo, eu tenho que colocar entre parênteses, e 5 vezes 3, está aqui. Sempre somando esses resultados, né? Lembra disso. A mesma coisa eu vou fazer com a segunda linha e as colunas, ó. Então, 2 vezes 4, 0 vezes 2, depois 2 vezes 5 e 0 vezes 1. Sempre somando os seus resultados, né? Por último, eu faço 2 vezes menos 2, está aqui, e 0 vezes 3. Percebam que quando eu multiplico a segunda linha pela terceira coluna, eu tenho que ter esse elemento, que é o elemento da segunda linha, terceira coluna da matriz resultante. Tá? Então, não necessariamente eu preciso ter matrizes do mesmo tipo para poder multiplicar, mas a gente vai ver que tem uma condição para que a gente possa multiplicar elas. Primeiro vamos terminar aqui, né? 3 vezes 4, 12. 12 mais 10, 22. Então você vai fazendo o cálculo de cada uma delas. Ó. 3 vezes 5, 15. 15 mais 5, né? Porque 5 vezes 1 dá 5, vai dar 20. Depois, 3 vezes menos 2, que dá menos 6. 5 vezes 3 dá 15, então é mais 15. Menos 6 mais 15, que vai dar mais 9. Né? Diminui e conserva o sinal do maior. Lembra disso? Então, 2 vezes 4, 8. 0 vezes 2, 0. 8 mais 0 vai dar 8. 2 vezes 5, 10. Mais 0, que vai dar 10. E por último, 2 vezes menos 2, que dá menos 4. Mais 0, que é 0 vezes 3, que vai dar menos 4. Tá ok? Então, percebam que para a gente multiplicar matrizes não é aquela multiplicação trivial que a gente estava acostumado. Aqui a gente tem que lembrar que tem uma ordem e aí tem que multiplicar linha por coluna. Todas as linhas por todas as colunas das duas matrizes. Tá ok? Bom, aqui tem mais uma explicação aqui para entender melhor. Eu já mostrei isso para vocês, né? Observe que o elemento A1 da matriz AB é o produto da linha 1 pela coluna 1 do elemento B. O elemento A1, 2 é o produto da linha 1 pela coluna 2. E assim por diante. Tá ok? Então aqui nós vamos ver aqui a condição de existência da matriz, que a gente possa fazer a multiplicação. Então nem sempre vai ser permitido fazer multiplicação de matrizes, tá? Para que ocorra a multiplicação de matrizes, eu tenho que ter essa condição aqui, ó. O número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz, tá ok? Então, nesse caso aqui eu tenho uma matriz 3 por 4 e uma matriz 4 por 2. Esse produto vai existir. Por quê? Porque o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Já aqui nesse caso não vai existir multiplicação, é impossível multiplicar matrizes desse tipo, porque o número de colunas da primeira é diferente do número de linhas da segunda, certo? Então, para que seja possível, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Então, esses números de dentro aqui, eles têm que ser iguais. E a primeira coisa que você vai verificar é ver se os números aqui de colunas da primeira e de linhas da segunda são iguais. Senão, não é possível realizar a multiplicação de matriz. Tá ok? Tá? Aqui é uma explicação genérica, né? Então eu tenho que ter o número de colunas da primeira igual ao número de linhas da segunda, eles são iguais. E a minha matriz resultante, ela vai ser quem? Vai ser o número de linhas da primeira
e o número de colunas da segunda. Esse vai ser o tipo da matriz resultante. Então, se a primeira matriz é do tipo A, M por K e a segunda K por N, obrigatoriamente a matriz resultante da multiplicação vai ser M por N, que é o número de linhas da primeira pelo número de colunas da segunda. Percebam, ó, aqui eu já sei que tipo de matriz vai ficar. Eu sei que o resultado vai ser uma matriz 3 por 8, ó, porque aqui obrigatoriamente as colunas e linhas são iguais, o que permite a minha multiplicação, não é isso? Por exemplo, essa aqui eu tenho o número de colunas e linhas iguais, então eu permite a minha multiplicação, e a minha matriz resultante é uma matriz 1 por 1, olha que interessante. Ela vai ser uma matriz de um elemento só, tá bom? Tentem resolver os exercícios. Aqui nos exercícios propostos tem, por exemplo, uma coisa do tipo a quadrado, b quadrado, que é multiplicar ele por ele mesmo, né? Então, aquelas regras dos números inteiros, por exemplo, elas não são válidas aqui, porque a vezes b, você vai ver que é diferente de b vezes a. Ela não é comutativa. Mas a potenciação é verdadeira, é normal. Você pode multiplicar ela por ela mesma. Ok? Façam os exercícios. Eu continuo com uma aula em que eu vou explicar mais exemplos. Até mais.